Olá e bem-vindos. Vamos direto ao ponto com aquela pergunta que acho que todo psicólogo já ouviu numa festa. E aí, você consegue adivinhar o que eu tô pensando agora? Essa é clássica. A ideia do psicólogo como um leitor de mentes. Pois é, e esse é talvez o maior e até o mais divertido mito sobre a profissão. Hoje a gente vai bem além desse clichê. Com certeza. Nossa análise vai mergulhar fundo no que realmente significa ser psicólogo no Brasil. É uma profissão que é ciência e, ao mesmo tempo, uma prática regulamentada desde 1962, né? E que hoje já tem quase 500.000 de profissionais. É um número impressionante. E a nossa missão aqui é, desvendar a caixa de ferramentas desse profissional. Qual é o objetivo do trabalho? O que diferencia ele de uma boa conversa com um amigo? E onde, além do famoso divã, a psicologia realmente acontece? Exatamente. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando num capítulo de um livro introdutório de psicologia. Sabe, ele foi pensado justamente para quem está começando a se interessar pelo assunto. Ah, que legal. Então, é um bom ponto de partida. É um ótimo mapa inicial. E a gente vai usar esse mapa para explorar o território, conectando os pontos e aprofundando as ideias para entender não só o quê, mas principalmente o porquê dessa profissão ser tão fascinante e, tão complexa. Perfeito. Então vamos começar por aí mesmo. Se o psicólogo não é um leitor de mentes, qual é a verdadeira mágica? O que ele faz exatamente? A palavra-chave aqui, o verdadeiro foco do trabalho, não é adivinhação, mas sim subjetividade. Subjetividade. Isso. O objetivo é ajudar as pessoas ou os grupos a enxergar, a nomear e a compreender seu próprio universo interior. Universo interior, gostei dessa imagem. É como se cada um de nós tivesse um sótão cheio de caixas sem etiqueta, sabe? Memórias, medos, sonhos, frustrações. Tudo meio misturado. Exato. O psicólogo seria então uma espécie de organizador que chega com uma lanterna e ajuda a gente a abrir as caixas, ler as etiquetas e entender como uma coisa se conecta com a outra. É uma analogia fantástica. Fantástica. E eu diria mais, não é só organizar, mas também entender por que a gente guarda as coisas daquele jeito. Ah, sim. A subjetividade é exatamente essa coxa de retalhos. É o conjunto único de sentimentos, pensamentos, desejos e significados que a gente vai tecendo ao longo da vida. Tem uma ideia no material que eu acho brilhante. Qual? Somos o que vivemos, o que conhecemos e o que sentimos dessas vivências. Simples assim. Não dá para separar quem você é das suas experiências. Isso me leva a uma questão que parece fundamental. Quer dizer que a minha identidade, o meu eu, não nasce do nada pronto dentro de mim. Ele é construído em relação com o mundo. Exatamente. E esse é o ponto central de uma abordagem muito influente, a psicologia sócio-histórica. Ela nos mostra um paradoxo fascinante. Somos feitos do mundo, mas somos um mundo à parte. Como assim? A nossa subjetividade é social. Ela é moldada pela cultura, pela família, pela história do nosso país. Mas a forma como tudo isso se combina em cada um de nós é absolutamente singular. É o que nos dá a sensação de sermos um eu. Entendi. E o psicólogo usa o conhecimento teórico, técnico, para navegar nesse universo, que pode ser o de uma pessoa, de uma família ou até as regras não ditas de uma empresa, por exemplo. Ok, isso começa a clarear bastante as coisas, mas, na prática, ainda existem duas confusões muito comuns. A primeira, e talvez a mais delicada: qual a diferença entre a ajuda de um psicólogo e a de um bom amigo? Imagina alguém ouvindo e pensando, poxa, mas uma conversa com meu melhor amigo já me salvou várias vezes. E essa pessoa está coberta de razão. Os amigos são um suporte vital, uma das melhores invenções da humanidade. Como o texto mesmo diz, né? O ponto não é diminuir a importância dessa relação, de forma alguma. A diferença crucial não está na intenção de ajudar, mas no método. Então não é só sobre ter um ombro amigo e bons conselhos. Não. A intervenção do psicólogo é intencional, sim, mas ela também é planejada e baseada num corpo de conhecimento científico. Existe uma escuta que é treinada para identificar padrões, um raciocínio clínico para formular hipóteses. E o uso de técnicas específicas, imagino. Exato. Técnicas, instrumentos, entrevistas, observações, dinâmicas, que foram desenvolvidas e testadas. E claro,
Tem um código de ética rigorosíssimo que guia a prática, garantindo o sigilo e a segurança daquela relação. A ajuda de um amigo é movida pelo afeto, e isso é valiosíssimo. A do psicólogo é movida pelo afeto, mas estruturada pela ciência. Entendi. A outra comparação clássica é com o psiquiatra. Ambos cuidam da saúde mental. Mas qual a fronteira entre eles? Historicamente, eles nasceram em lugares diferentes. A psiquiatria surgiu como um ramo da medicina com o foco em classificar e tratar o que era considerado doença mental. Já a psicologia, ela surgiu da filosofia, interessada em entender o funcionamento da consciência humana, digamos normal. E aí apareceu Sigmund Freud e meio que bagunçou esse coreto, certo? Exatamente. Freud foi uma figura-chave porque ele propôs que o patológico não era algo de outra natureza, mas sim uma exacerbação, um exagero do que já existe em todos nós. Ah, entendi. A ansiedade de um transtorno não seria diferente da ansiedade que a gente sente antes de uma prova. Só que, claro, num grau muito mais intenso e paralisante. Isso aproximou muito as duas áreas. Mas depois elas se afastaram de novo. Sim, nos anos 50, com a revolução da psicofarmacologia, o desenvolvimento de medicamentos eficazes para transtornos mentais reforçou a base biológica e médica da psiquiatria. E essa é, até hoje, a diferença mais conhecida. A prescrição de remédios? Isso. O psiquiatra, por ser médico, pode prescrever medicamentos. O psicólogo trata através de abordagens psicoterapêuticas, baseadas na palavra, na relação, em técnicas específicas. Mas hoje, felizmente, a fronteira é cada vez mais uma ponte. O trabalho integrado entre os dois é o padrão ouro para a maioria dos casos. Ok. Então já tiramos da frente o mito do leitor de mentes e entendemos que a base de tudo é essa tal de subjetividade. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Para quê? Qual o objetivo final de mergulhar nesse universo interno de alguém? É só apagar incêndio, curar a dor? Apagar o incêndio é, sem dúvida, uma parte crucial do trabalho. Mas o projeto é muito maior. O conceito que define a finalidade da psicologia moderna é a promoção de saúde. E quando a gente fala em promover saúde, precisamos tirar da cabeça aquela imagem de hospital e remédio, né? A própria Organização Mundial da Saúde diz que saúde não é só não estar doente. Perfeito. A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Pensa assim, ter saúde é ter as ferramentas e as condições para viver bem. Tipo... É ter comida na mesa, uma escola de qualidade para os filhos, um trabalho que não te adoeça, uma praça para poder passear no fim de semana. A saúde é, fundamentalmente, uma questão coletiva. E como o trabalho do psicólogo, que muitas vezes é individual, se conecta com essa ideia tão ampla, tão coletiva? Essa é a conexão mais poderosa. Uma pessoa fragilizada pelo medo, pela humilhação ou pela falta de perspectiva tem muito mais dificuldade de lutar por condições de vida dignas, tanto para si quanto para sua comunidade. Claro. Ao trabalhar com essa pessoa para fortalecer sua autonomia, sua capacidade de entender e transformar sua própria história, o psicólogo está, indiretamente, fortalecendo a comunidade inteira. O objetivo é potencializar os sujeitos para que eles se tornem autores da própria vida, sabe? E não meros espectadores. Isso me parece ir muito além da terapia tradicional. E me lembra de outro conceito que o material menciona, o tal do compromisso social da psicologia. Isso soa quase como um ativismo. O que significa na prática? É quase isso. O compromisso social é uma mentalidade que transforma a profissão. Significa entender que toda e qualquer prática psicológica, ela é uma intervenção social. Mesmo a terapia individual? Mesmo a psicoterapia individual no consultório mais elegante da cidade. Ela é social porque aquela pessoa fortalecida vai impactar suas relações, seu trabalho, o mundo ao redor dela. Então esse compromisso social é quase uma lente de aumento que o psicólogo coloca para enxergar além do indivíduo. Exato. É uma lente que o obriga a romper com um modelo puramente médico, focado só na doença do indivíduo,
e a olhar para as condições sociais que produzem sofrimento. Entendi. Exige também que o psicólogo crie ferramentas e técnicas que funcionem para a realidade da maioria da população brasileira, que nem sempre é, como o texto aponta, intelectualizada e muito verbal. Não dá para só importar modelos europeus e americanos, né? Nossa, isso é muito importante. E talvez o mais importante, o compromisso social é uma atitude de constante incômodo. É estranhar o que já parece familiar e inquietar-se com a realidade. É ser um detetive social, buscando as raízes dos problemas, não apenas remediar os sintomas. Essa ideia de inquietar-se com a realidade me faz pensar, se o psicólogo tem que estar onde a realidade acontece, então o consultório é só a ponta do iceberg. Onde mais a gente encontra esses profissionais inquietos? Fiquei curiosa agora, sobre o mapa de atuação. Sim, a psicologia clínica, com a psicoterapia, é a face mais conhecida, mas está longe de ser a única. O mapa é imenso. Por exemplo, na psicologia educacional. Ah, o psicólogo da escola. Eu sempre imaginei alguém que só conversava com os alunos que iam mal nas provas ou que brigavam no recreio. Essa é uma visão antiga e bem limitada. Hoje, o psicólogo educacional olha para o sistema inteiro. Ele trabalha com professores para desenvolver melhores métodos de ensino, com os pais para fortalecer a relação família-escola. Com a gestão também. O foco não é o aluno-problema, mas a escola-solução. Adorei isso. E nas empresas, o que faz o psicólogo do trabalho, além de aplicar aqueles testes em entrevistas de emprego? Muito mais. O psicólogo organizacional atua na saúde do trabalhador, tentando criar ambientes que não gerem esgotamento, o famoso burnout. Ele media conflitos entre equipes, desenvolve programas de treinamento e liderança. Ele ajuda a pensar a cultura da empresa, então. Exatamente. Ele é, de certa forma, um engenheiro do bem-estar corporativo, porque uma equipe saudável não é só mais feliz, é também mais criativa e produtiva. Faz todo sentido. O material também cita a psicologia jurídica, que parece estar crescendo bastante. Muito. É uma área de atuação delicada e crucial. Psicólogos trabalham em presídios, em programas de ressocialização, atuam em várias de família, ajudando juízes em decisões complexas sobre guarda de filhos, por exemplo. Nossa! E uma prática cada vez mais comum é a mediação de conflitos, onde o psicólogo ajuda as partes de uma disputa a encontrarem uma solução juntas, sem precisar levar o problema para um longo e custoso processo judicial. Isso já expandiu muito meu mapa. E fora desses ambientes mais institucionais, como escolas e empresas? Aí a gente entra na psicologia social comunitária, que é a psicologia na sua forma mais pé no chão, sabe? Como assim? Esses profissionais trabalham em comunidades, nos centros de referência de assistência social, os CRAS, com movimentos sociais, povos indígenas, cooperativas. O objetivo é fortalecer os laços e a potência daquele coletivo, para que eles mesmos possam transformar sua realidade. Que trabalho incrível! E dentro disso, tem campos ainda mais específicos, como a psicologia das emergências e dos desastres, que atua junto à Defesa Civil para dar suporte a comunidades atingidas por enchentes ou deslizamentos, por exemplo. A lista é realmente impressionante. E ainda tem mais, né? O texto menciona umas áreas bem surpreendentes. Sim, e que mostram como a psicologia pode estar em todo lugar. A psicologia ambiental, por exemplo. Eu nunca teria imaginado essa conexão. Ambiental, o que ela faz? Tem psicólogos estudando como a arquitetura de uma cidade, a poluição sonora ou o trânsito caótico de São Paulo afetam nosso bem-estar e nosso comportamento. Uau! Ou a psicologia do esporte, que não cuida só de atletas com problemas, mas trabalha a mente deles para atingir a alta performance. A dimensão subjetiva, foco, resiliência, confiança é tão importante quanto o treino físico. Totalmente. E o material cita até a atuação em comunicação e mídia, ajudando a pensar programações de TV adequadas para crianças ou educando o público para um consumo mais crítico de notícias e redes sociais. Exatamente. De um presídio a uma equipe olímpica, de uma aldeia indígena a um estúdio de televisão. Com tantas áreas tão diferentes, o que unifica tudo isso? Qual é o fio condutor que faz com que o profissional que ajuda um atleta de ponta e o que trabalha numa comunidade em área de risco sejam ambos psicólogos? O fio condutor, e aí a gente volta para o nosso ponto de partida, é a atenção à dimensão subjetiva. Sempre ela. Sempre ela.
Não importa o cenário ou objeto de trabalho do psicólogo, é sempre esse universo de sentimentos, pensamentos, desejos e significados das pessoas. E como isso se manifesta na realidade. O que muda é o contexto e as ferramentas, mas o foco é o mesmo. Faz sentido. E para amarrar tudo isso, o material faz duas observações que eu considero essenciais. Primeiro, a psicologia não pode ser arrogante. Ela precisa dialogar o tempo todo com outras áreas. A sociologia, a biologia, a filosofia, a antropologia. A subjetividade não existe num vácuo. Claro. E segundo, o psicólogo quase nunca trabalha sozinho. A realidade é complexa demais para uma única abordagem. O trabalho em equipes multidisciplinares, com médicos, assistentes sociais, advogados, pedagogos, é o futuro e o presente da profissão. Ok, vamos então recapitular a nossa jornada. Começamos desconstruindo o mito do psicólogo como um leitor de mentes e descobrimos que seu verdadeiro foco é o complexo universo da subjetividade. Diferenciamos seu trabalho do de um amigo e de um psiquiatra, entendendo a base científica e planejada de sua atuação. Depois, vimos que o propósito maior vai além de curar a doença. É a promoção da saúde em seu sentido mais amplo e coletivo. Isso nos levou ao conceito de compromisso social, que transforma o psicólogo num agente de mudança da realidade brasileira. E, por fim, viajamos pelo impressionante mapa de atuação da psicologia, que vai muito além do consultório, chegando a escolas, empresas, tribunais e até o estudo do trânsito nas cidades. Conectando todos esses pontos, a imagem que emerge é a de uma profissão que está longe de ser fixa ou estática. E isso me leva a uma reflexão final que o material provoca. Qual seria? O texto sugere que a identidade do psicólogo não é algo dado, sabe? Mas uma metamorfose constante, uma reinvenção contínua para dar conta das novas necessidades da sociedade. É uma ideia poderosa. A profissão não tem uma identidade, ela está uma identidade. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se essa identidade profissional está sempre em movimento, se adaptando, qual será o papel e quais serão os grandes desafios do psicólogo do futuro? Em um mundo cada vez mais marcado pela inteligência artificial, pela ansiedade climática e pela complexidade das relações digitais, que nova metamorfose a psicologia vai precisar sofrer para continuar relevante e, bom, necessária?